E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lotecalogia. Vamos falar aí do concurso 1085 e até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não saiu o resultado da 1084, então eu não sei se acumulou. Mas como esse aqui é o concurso 1085 final 5, né? Todos os jogos da Loteca final 5 e final 0 sempre vem com um valorzinho a mais aí. Mais tarde aí o resultado oficial das loterias. Mas enquanto isso, vamos aí para a grade oficial da Loteca 1085 e o primeiro jogo, né, não poderia ser outro, que é logo Boca Juniors e Fluminense, a final da Libertadores 2023. Nenhuma novidade para esse primeiro jogo, né? Como se trata de uma final, a estrada até agora é um pouquinho diferente para esse jogo 1. Vamos aqui para as informações. Nas partidas, o Boca Juniors tem o costume de marcar pelo menos um gol, pelo menos 10,9 chutes ao gol. É um time que também gosta da posse de bola. Em suas partidas tem uma média de 55%. E aqui, para quem gosta de apostar nas bets, 4,3 nos escanteios, 2,8 no cartão amarelo. Isso aqui é muito importante, porque como se trata de uma final, né? Quase 3 cartões amarelos aí. Vai que tenha expulsão e possa modificar todo o jogo aí, né? E cartão vermelho até que é baixo, 0,1. Já o Fluminense aí tem 1,8 de gols marcados por partida, quase 2 gols por partidas, chuta bastante ao gol, 11,3. Todo mundo sabe, né, que gosta muito da posse de bola, né, o dinizismo aí, 59% na média aí em suas partidas. Escanteio 4,4 para quem gosta das bets. Cartões amarelos 2,5, pode ser, né, que tenhamos expulsões aí por se tratar de uma final, mas só por esses números 2,8 do Boca Juniors e 2,5 do Fluminense nos cartões amarelos, dá pra ver que são times até disciplinados, né? Mas como é um Brasil e Argentina, uma final de Libertadores, vamos esperar, né? E cartões vermelhos bem baixos, 0,1. Nos últimos confrontos entre eles, nenhuma informação nos últimos 6 anos, então essa informação vou deixar a desejar. Eles terminaram assim nos seus grupos. O Boca Juniors terminou em primeiro com 13 pontos e o Fluminense também terminou em primeiro com 10 pontos. Depois que terminou as fases de grupos, né? Ambos os times vieram eliminando os seus adversários até chegar na final. O Boca Juniors até heroicamente, né, com um jogador a menos fora de casa contra o Palmeiras. Então dá pra ver que é um time aí bem resiliente. Bom, no meu primeiro palpite aqui, como se trata de uma final, Boca Juniors e Fluminense, eu não tenho costumes de apostar um triplo, mas nesse primeiro jogo eu já aconselharia um triplo, porque é um jogo que tá tudo em aberto, bem difícil. Sinceramente, eu acho que o Fluminense é bem mais time, vai estar praticamente jogando em casa. Só que o Boca também tem uma camisa muito pesada e demonstrou isso contra o Palmeiras. Mas aqui no meu palpite, eu tô indo de duplo aberto, então eu vou de Boca Juniors e Fluminense nesse meu primeiro palpite. E dizer uma coisa, hein, sobre essa grade aqui da 1085 da Loteca. Parabéns para quem escolheu esses jogos, viu? Só jogo complicado. Vocês vão ver pelos números. Próximo jogo, jogo 2, Botafogo de São Paulo e Ceará. O Botafogo de São Paulo está na 12ª posição, ganhou 12 partidas, empatou 10, perdeu 12, tem 23 gols marcados e sofreu 34 gols. Já o Ceará, ele é o 11º, então briga direta aí pela posição, ganhou 12 partidas, empatou 10 e perdeu 12, tem 34 gols marcados e sofreu 37. No confronto direto entre eles, nenhuma vitória do Botafogo, nenhum empate e apenas uma vitória do Ceará. A classificação do campeonato tá assim para eles. Ceará, 11º colocado, com 46 pontos, tá vindo de uma vitória. E o Botafogo de São Paulo já é o 12º, com 46 pontos, com 2 vitórias consecutivas. Então, briga direta por essa posição aí. O Ceará é um time que não está vindo bem, né, nas suas últimas 5 partidas, né, só tem uma vitória, tá vindo de muitas derrotas e empates. O Botafogo teve uma leve recuperação, 2 vitórias consecutivas aí, vai estar jogando em casa, então o meu palpite vai no Botafogo seco. Vocês vão ver que nessas partidas aqui, muitas vai ter aquela dúvida de onde colocar o duplo ou triplo. Jogo 3, Ponte Preta e Avaí. A Ponte Preta é a 16ª colocada, ganhou 7 partidas, empatou 14 e perdeu 13, tem 20 gols marcados e sofreu 34 gols. Já o Avaí é o 13º colocado, ganhou 9, empatou 12 e perdeu 13. Tem 29 gols marcados e sofreu 43 gols. Já no confronto direto entre eles, 2 vitórias para a Ponte Preta, 4 empates e 1 vitória para o Avaí.
A classificação do campeonato tá assim. Avaí, 13º colocado com 39 pontos, tá vindo de um empate e uma vitória. Já a Ponte Preta é a 16ª colocada com 35 pontos, tá vindo de uma derrota e um empate. O que a gente pode ver aqui é que nos últimos 5 jogos a Ponte Preta não ganhou nenhuma. Já o Avaí, nos seus últimos 5 jogos, apenas 2 vitórias e 3 empates. Jogo bem complicado. Apesar da distância aqui pequena entre eles na tabela, a Ponte Preta não está tão atrás assim do Avaí. Então é um jogo aí que vale muito para as duas equipes. Nesse terceiro jogo aqui da Loteca 1085, eu tô indo num empate seco entre eles. Jogo 4, Real Sociedade e Barcelona. A Real Sociedade é a 5ª colocada do Campeonato Espanhol, ganhou 5 partidas, empatou 4 e perdeu 2, tem 20 gols marcados e sofreu 14. Já o Barcelona, ele é o 4º colocado, ganhou 7, empatou 3 e perdeu 1, tem 23 gols marcados e sofreu 12 gols. Nos últimos confrontos entre eles, uma vitória para a Real Sociedade, um empate e 12 vitórias para o Barcelona. A classificação do campeonato tá assim: Barcelona, 4º colocado com 24 pontos, tá vindo de uma derrota aí no El Clássico, né, contra o Real Madrid, tava ganhando de 1-0 e acabou levando a virada, levou a montada, né, que nem eles falam lá na Espanha, de 2-1 pro Real Madrid. Bellingham aí, pra variar, jogando muito. A Real Sociedade também tá muito bem no campeonato, tá com 19 pontos em 5º lugar. Nos seus últimos 5 jogos só tem uma derrota, tem 3 vitórias e um empate. Então tá muito bem no campeonato e é um time casca grossa aí que o Barcelona vai enfrentar. Nesse jogo 4 aqui da Loteca 1085 eu vou usar o meu segundo duplo. Eu tô indo de duplo aberto, eu vou de Real Sociedade e Barcelona por estar jogando fora de casa. Mesmo a Real Sociedade estando bem no campeonato, esse histórico aqui de 12 vitórias para o Barcelona tá puxando muito aí para um duplo a favor também do Barcelona. Jogo 5, Olympique de Marseille e Lille. O Olympique, ele é o 9º colocado, ganhou 3 partidas, empatou 3 e perdeu 3. Tem 12 gols marcados e sofreu 12. Já o Lille, ele é o 4º colocado, ganhou 5, empatou 3 e perdeu 2. Tem 14 gols marcados e sofreu 10. Nos últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o Olympique de Marseille, 2 empates e 5 vitórias para o Lille. A classificação do campeonato tá assim: o Lille, 4º colocado com 18 pontos, tá vindo de 2 vitórias consecutivas, e o Olympique é o 9º colocado com 12 pontos, tá vindo de uma derrota e uma vitória. Como a gente pode ver aqui, o Olympique de Marseille tem mais derrotas do que vitórias nas suas últimas 5 partidas. Já o Lille tá muito bem, né? Nas suas últimas 5 partidas, apenas uma derrota e um empate, 3 vitórias. Joguinho bem complicado de se analisar, porque os números do Lille é melhor, mas vai estar jogando fora de casa contra o Olympique, que é um time bem forte também, da França. Bom, e se é para acreditar numa zebra, né? Apesar dos números aqui estar bem mais a favor ao Lille, eu tô indo de Lille, fora de casa mesmo. Vamos ver se essa boa fase aí do Lille continua contra o Olympique, fora de casa. Jogo 6, Clássico Mineiro, América Mineiro e Atlético Mineiro. O América Mineiro, ele é o 20º colocado, ganhou 4 partidas, empatou 7, perdeu 19 jogos, tem 36 gols marcados e sofreu 64 gols. Já o Atlético Mineiro, ele é o 6º colocado, ganhou 14 partidas, empatou 7, perdeu 9, tem 36 gols marcados e sofreu apenas 23 gols. No confronto direto entre eles, uma vitória para o América, 8 empates e 14 vitórias para o Atlético Mineiro. Já na classificação geral, Atlético Mineiro é o 6º colocado com 49 pontos, 2 vitórias consecutivas, né? Depois da derrota para o Cruzeiro, tá vindo de ótimos jogos aí no Campeonato Brasileiro, totalmente focado, buscando uma vaga aí para Libertadores. Já o América, praticamente, né, lutando para não cair, junto com o Coritiba, precisa de um milagre aí para conseguir sair dessa zona de rebaixamento. Nos seus últimos 5 jogos não ganhou nenhuma, fez uma ótima partida agora no domingo contra o Grêmio, e é como eu falei no último vídeo, o América, dos times que estão na zona de rebaixamento, é um dos times que joga melhor, só que não consegue segurar o placar, não tem jeito. Joga bem, mas não segura o placar, tem uma defesa muito frágil. E nessa partida aqui do jogo 6, o problema é que é um clássico, né? Os números, mesmo estando muito, mas muito a favor do Atlético Mineiro, se trata de um clássico, né? Mesmo os jogadores do América podendo vir aí mais motivados contra o Atlético Mineiro, eu ainda assim acredito na vitória do Atlético Mineiro fora de casa. Então eu tô indo seco no Atlético Mineiro aqui no jogo 6. Jogo 7, Sampaio Corrêa e Tombense.
Sampaio Corrêa é o 15º colocado, ganhou 7 partidas, empatou 15 e perdeu 12. Tem 24 gols marcados e sofreu 35. Já Tombense é a 18ª colocada, ganhou 7 vezes, empatou 10 e perdeu 16. Tem 33 gols marcados e sofreu 44 gols. No confronto direto entre eles, uma vitória para o Sampaio Corrêa, um empate e uma vitória para Tombense. A classificação do campeonato tá assim: Sampaio Corrêa, 15º colocado com 36 pontos, nos últimos 5 jogos não ganhou nenhuma e tá vindo de 2 derrotas consecutivas. Já Tombense tá com 31 pontos, em 18º lugar, tá vindo de uma vitória e um empate. 2 times aí que estão próximos na tabela. A Tombense tá aí brigando para sair dessa zona de rebaixamento, bem complicada. Vai pegar o Sampaio Corrêa fora de casa, que é bem difícil jogar contra o Sampaio lá. E o problema aqui é que os números tá difícil de analisar para algum lado ou para o outro, né? Sampaio Corrêa dos últimos 5 jogos não ganhou nenhuma. Então, a Tombense dos últimos 5 jogos só ganhou uma. E os 2 times empatam muito, né? Além de perder bastante. Aqui, como as 2 equipes estão meio niveladas, eu tô indo num empate seco entre eles aqui no jogo 7. Jogo 8, Nantes e Reims, campeonato francês. O Nantes, ele é o 7º colocado, ganhou 4 partidas, empatou 2 e perdeu 4. Tem 16 gols marcados e sofreu 19. Já o Reims é o 5º colocado, ganhou 5 partidas, empatou 2 e perdeu 3. Tem 16 gols marcados e sofreu 12. Nos últimos confrontos direto entre eles, 2 vitórias para o Nantes, 1 empate e 6 vitórias para o Reims. Classificação do campeonato francês está assim: o Reims é o 5º colocado com 17 pontos, tá vindo de uma vitória e um empate. Já o Nantes é o 7º colocado, tá vindo de uma derrota e uma vitória. Mesmo os números aqui do Reims estando um pouquinho melhor que o do Nantes, e o Nantes também tá abaixo na classificação aqui do campeonato francês, não está fazendo uma campanha ruim, é uma diferença bem pequena entre eles, né? 17 pontos para o Reims e 14 para o Nantes. Se o Nantes ganhar, já empata na classificação, vai jogar em casa com o apoio da torcida, e por esse motivo eu tô indo seco no Nantes. Vem fazendo uma campanha boa também no campeonato francês. 2 times que empatam muito pouco. Aqui, se você quiser colocar um duplo a mais, porque no geral esse meu jogo aqui ele vai ter 5 duplos, mas esse é um jogo que eu fiquei na dúvida também, mas como eu já tinha 5 duplos eu não queria colocar um a mais. Mas se você tem costume de jogar muitos duplos, eu colocaria um duplo aberto nesse jogo 8 aqui, eu ia de Nantes e Reims. O meu por enquanto vai ficar seco no Nantes. Jogo 9, Vasco da Gama e Botafogo, clássico carioca. Esse é aquele clássico que a gente sempre fala que os números, mesmo o Vasco não estando bem, provavelmente vai vir bem motivado aí para pegar o líder do campeonato. Vasco da Gama jogando em casa, acredito que vai ser um jogão, hein? O campeonato tá começando a ficar gostosinho, hein? O Vasco, ele é o 18º colocado, ganhou 8 partidas, empatou 7 e perdeu 15. Tem 30 gols marcados e sofreu 42 gols. Já o Botafogo, ele é o líder do campeonato, ganhou 18, empatou 5 e perdeu 6. Tem 45 gols marcados e sofreu 19 gols. Nos últimos confrontos direto entre eles, 7 vitórias para o Vasco da Gama, 4 empates e 12 vitórias para o Botafogo. A classificação do campeonato tá assim: o Botafogo, líder do campeonato com 59 pontos, tá vindo de uma derrota aí pro Cuiabá, e o Vasco, ele é o 18º colocado, 31 pontos, conseguiu um empate aí contra o Goiás, tava ganhando até o último momento, poderia ter sido uma vitória aí para dar um alívio, né, e vir mais tranquilo contra o Botafogo, mas esse empate aí no finalzinho acabou atrapalhando os planos do Vasco. Nessa partida aqui do jogo 9, concurso 10,85, eu vou usar mais um duplo. Eu tô indo de duplo aberto, então eu vou de Vasco e Botafogo, clássico carioca. Tô acreditando que os jogadores do Vasco vai vir bem motivado, assim como foi no jogo do Flamengo. E na casa do Vasco ainda tô acreditando que vai ser um baita de um jogo, hein? Jogo 10, Bragantino e Corinthians. O Bragantino, ele é o 3º colocado, ganhou 14 partidas, empatou 10, perdeu 5, tem 41 gols marcados e sofreu 26. Já o Corinthians, ele é o 14º colocado, ganhou 8, empatou 13 e perdeu 9, tem 36 gols marcados e sofreu 37 gols. Nos últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para o Bragantino, 3 empates e 5 vitórias para o Corinthians. A classificação do campeonato tá assim: o Bragantino Red Bull é o 3º colocado com 52 pontos,
tá vindo de uma derrota e uma vitória. Já o Corinthians é o 14º colocado com 37 pontos, tá vindo de um empate aí contra o Santos e uma vitória. Situação complicada aí pro Corinthians, nos seus últimos 5 jogos, 4 empates. Vai pegar uma pedreira aí que é o Red Bull Bragantino fora de casa. Um dos times que estão brigando aí pelo campeonato, tá em 3º lugar. Um jogo que promete, hein? Nessa partida aqui do jogo 10, eu tô indo seco no Bragantino. Bragantino muito forte dentro de casa. O Corinthians tá vindo de muitos empates consecutivos, principalmente em casa. Então, uma partida bem complicada aí pro Corinthians, pelo menos arrancar um ponto aí do Bragantino. Jogo 11, Cruzeiro e Internacional. Cruzeiro, ele é o 13º colocado, ganhou 9 partidas, empatou 10, perdeu 10, tem 20 gols marcados e sofreu 24 gols. Já o Internacional, ele é o 12º colocado, ganhou 10, empatou 8, perdeu 12, tem 35 gols marcados e sofreu 38 gols. Nos últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória para o Cruzeiro, 4 empates e 3 vitórias para o Internacional. A classificação do campeonato tá assim: o Internacional, ele é o 12º colocado com 38 pontos, tá vindo de uma derrota aí pro Curitiba, depois que saiu da Libertadores, estava vindo numa boa campanha. Acredito que você deve pensar assim: nossa, mas perdeu pro Curitiba, um dos últimos colocados. É porque também teve um jogador expulso, né, bem no início da partida, então isso complicou bastante o jogo do Internacional, jogar com um jogador a menos a partida inteira praticamente, mas mesmo assim ainda deu muito trabalho pro Curitiba, mas depois esse jogador a menos aí acabou fazendo a diferença e veio a derrota pro Internacional. O Cruzeiro, ele é o 13º colocado com 37 pontos, tá vindo de 2 vitórias consecutivas, briga direta aí pela posição, né, porque o Cruzeiro tá com 37 pontos, um atrás só do Internacional, então a briga tá boa aí nessa região. O Internacional, mesmo com um jogador a menos, quase que jogou de igual para igual contra o Curitiba, uma partida aí que teve muitos pênaltis. E o Internacional, mesmo jogando fora de casa, eu acredito que vai dar muito trabalho para o Cruzeiro. Então nessa partida aqui eu tô indo de empate e vitória do Internacional. Mesmo o Cruzeiro vindo aí de bons resultados nos últimos jogos, o Internacional parece estar com um time mais encaixado e eu acredito que vai dar bastante trabalho aí para o Cruzeiro. Jogo 12, Fiorentina e Juventus, campeonato italiano. A Fiorentina é a 5ª colocada do campeonato, ganhou 5, empatou 2, perdeu 2, tem 18 gols marcados e sofreu 13. Já a Juventus, ela é a 2ª colocada do campeonato, ganhou 7, empatou 2, perdeu apenas uma partida, tem 16 gols marcados e sofreu 6 gols. Nos últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para a Fiorentina, 3 empates e 8 vitórias para a Juve. A classificação do campeonato tá assim: a Juventus é a 2ª colocada com 23 pontos, tá vindo de 3 vitórias consecutivas, nas suas últimas 5 partidas não tem nenhuma derrota, e a Fiorentina, 5ª colocada, um bom retrospecto aí também nos últimos jogos, apenas uma derrota com 17 pontos. Clássico italiano, vai ser um jogo bem difícil para as duas equipes. A Juve, a gente consegue ver aqui pelos números que tá bem melhor no campeonato, o histórico também ajuda bastante a Juve, mas a Fiorentina, né, jogando em casa, um time complicado aí de se vencer, mas mesmo assim ainda tô indo com a Juve seca nessa partida aqui do jogo 12 da Loteca 10,85. Lá fora eles não têm muito esse costume de poupar, né, por causa da Liga dos Campeões. Acredito que o treinador não fará isso, então tô indo de Juve seco. Jogo 13, Fortaleza e Flamengo. O Fortaleza, ele é o 9º colocado, ganhou 12, empatou 6 e perdeu 10, tem 33 gols marcados e sofreu 29. Já o Flamengo, ele é o 5º colocado, ganhou 14, empatou 8, perdeu 7, tem 43 gols marcados e sofreu 34. Nos últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Fortaleza, 1 empate e 6 vitórias para o Flamengo. Na classificação do campeonato, tá assim: Flamengo, 5º colocado com 50 pontos, tá vindo de uma derrota e uma vitória. E o Fortaleza, ele é o 9º colocado com 42 pontos, tá vindo de 2 derrotas consecutivas, mas estava priorizando a Copa Sul-Americana, né? O Lion perdeu aí para a LDU. Agora tá totalmente focada aí no Campeonato Brasileiro. Ainda tem chances de tentar uma vaga aí para Libertadores. Tá um pouco difícil porque tem muitos times na frente. A torcida do Fortaleza mostrou que tá totalmente apoiando o time, né? Mesmo depois da derrota. Foi uma belíssima campanha aí do Fortaleza na Copa Sul-Americana. É bem capaz que o estádio do Fortaleza vai estar lotado para esse jogo. E acredito que vai ser um jogo muito bom de se assistir, hein? Para essa partida aqui, vou usar
Meu quinto e último duplo. Eu tô indo de duplo aberto aqui, Fortaleza e Flamengo. Acredito que vai ser aquele jogo bem aberto entre eles, hein? Jogo 14, Coritiba e Goiás. Jogo bem complicado aí para as duas equipes. Praticamente é um jogo dos desesperados lá embaixo, hein? Mas para o Coritiba. Coritiba ele é o 19º colocado, ganhou 6 partidas, empatou 5 e perdeu 19. 34 gols marcados e sofreu 64 gols. Já o Goiás ele é o 17º colocado, ganhou 7, empatou 11 e perdeu 12. Tem 32 gols marcados e sofreu 44 gols. No confronto direto entre eles, 4 vitórias para o Coritiba, 3 empates e 4 vitórias para o Goiás. A classificação do campeonato tá assim. O Goiás, ele é o 17º colocado com 32 pontos, tá vindo de um empate contra o Vasco aí e uma derrota. Já o Coritiba tem 23 pontos, tá em 19º lugar, tá vindo de uma vitória aí contra o Internacional, mas também tem uma sequência bem complicada aí de 3 derrotas consecutivas. Vai estar jogando em casa com o apoio da torcida, mas vai pegar um time que é complicado de vencer, viu? O Goiás é um time, apesar de estar numa situação bem complicada aí no campeonato, é um time que joga bem, que já tem um entrosamento há muito tempo. Acho que mesmo com essa vitória aí contra o Internacional, vai ser um páreo duro aí para o Coritiba ganhar do Goiás. Por esse motivo aí, eu tô indo no empate entre eles, porque o Goiás também, né, nas suas últimas 5 partidas só ganhou uma, então tem mais derrotas e empates do que vitórias, então vai ser um jogo bem complicado aí entre essas duas equipes, então eu vou de empate entre eles. Bom, pessoal, os primeiros palpites foram esses. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, como eu disse, não saiu ainda o resultado oficial da Loteca 1084. Acredito que vai acumular. No meio da semana, no segundo vídeo aí, vamos vir aí com mais vídeos, informações, análise e palpites. Se você gostou dessa primeira análise, se inscreva no canal para sempre se manter informado e dá aquele apoio pro canal continuar crescendo. Curta aí os vídeos, compartilhe, comente, fique à vontade aí para deixar os seus palpites também nos comentários. Muito legal aí a resenha. Na nossa última enquete aí na aba comunidade, tinha colocado lá Corinthians e Santos, né? O Corinthians ganhou massacrando, né, nos votos, mas acabou dando um empate aí entre eles. E é isso. Vamos ver aí como é que vai vir o valor desse prêmio. Boa sorte aí para todo mundo. Até o próximo vídeo. Fui!